Fala galera, estamos aqui no nosso Upcast em um episódio imperdível, muito top das galáxias, com o nosso convidado super especial, que eu tô super curiosa para fazer muitas perguntas para ele. Tô aqui já de entrevistadora hoje, que é para não deixar passar nenhuma dúvida, que é o nosso querido professor formado em fonoaudiologia, tá certo? Então, se você Sílabas. quiser... Nosso professor Kaique. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Nessa noite e estou pronto aí para responder todas as perguntas aí e ter um bate-papo legal, ter muita troca, né? Geralmente é Isso assim. aí. A gente é convidado para falar e às vezes até para ensinar alguma coisa, mas a gente acaba aprendendo muito, né? E hoje nós temos uma surpresa aqui com o nosso pastor Tiago nos bastidores e entrevistador. Novidade no Upcast. Que é isso, olha só. Estou aqui, ó, na parte técnica e também vou fazer parte desse bate-papo. Gente, nós estamos aqui na MV7 Consultoria, que você já conhece, nossos parceiros desde o início do Upcast. E quero te convidar, se você precisa dar um upgrade nas suas redes sociais, se você necessita ali de um apoio na sua empresa, na sua igreja, no seu Instagram, enfim, nas suas redes sociais. Se você necessita, precisa, se você quer gravar um podcast neste lugar, pastor Yandro, Kaique, se você deseja, você tem essa oportunidade, está um precinho acessível, converse com o Matheus, com a Vânia, eles vão te dar todo o apoio necessário, eles vão te ajudar da melhor maneira possível. E, pastor Yandra, o que nós estamos lançando hoje no nosso podcast? Hoje nós temos novidades, né? Estamos aqui com a nova linha do Up Store, camisetas do Upgrade, lançamento para a nossa conferência 2024. Eita, gente, modelinho ali, ó, da pastor Yandra, Upgrade, roxo com amarelo. Eu estou usando aqui, ó, Inabaláveis, nosso projeto aí de oração, nosso projeto lá do nosso culto do Up. Você que deseja um modelinho como esse, uma camiseta, ou se você deseja um boné como esse aqui, ó. Cadê, pastor? Mostra esse branquinho aí que ficou sensacional. Top das galáxias. Estamos aqui. E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa área que o senhor tem te levantado. Porque a gente vê, a gente, claro, precisa cuidar do espiritual, mas é algo que muito tem sido falado nos dias de hoje, né? Sim. A respeito da parte técnica, a respeito do cuidado com a voz. Conta para a gente um pouquinho esse trabalho que Deus tem te levantado para fazer. Então, já fazem aí 8 anos, né, que eu estou desenvolvendo esse trabalho com cantores e palestrantes, comunicadores, né? Então, atendo desde Miss. Esse ano atendi a Miss Paraná e fiz a preparação dela para o Miss Brasil e ela ganhou, cara. Ela ganhou. Então, para ajudar na dicção dela, na oratória dela também, né? Então, trabalho com comunicadores, radialistas, palestrantes, pastores, né? Empresários que precisam vender ou fazer vídeos para o Instagram, para o YouTube. Então, tem toda essa área que eu trabalho também, da comunicação, e a parte das aulas de canto e com os cantores, né? E, assim, 85% dos meus alunos, os meus mentorados, eles são cristãos, né? Então, são da igreja. E é muito legal, porque também, como eu já estou aí há uns 15 anos também, né? Nessa caminhada, desde que eu me converti, é uma área assim, que hoje eu me encontrei. Assim, eu me sinto totalmente realizado, eu sei que foi Deus que me levantou ali, né? Então, eu gosto, até tem uma passagem bíblica que fala sobre uma mulher que estava à beira do caminho, né? E aí o Senhor manda um profeta ali, fala para ela, ó, o Senhor me mandou para, né? Faz uma comida aí para mim, para eu ser alimentado. E aí aquela mulher fala, né? Puxa vida, eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, né? Nas minhas botijas, né? E aí então ela obedece, faz ali prepara aquele alimento para ele e ele segue o seu caminho, né? E aí a palavra de Deus fala que as botijas dela transbordam, né? Então, eu me vejo muito como essa mulher na beira do caminho. Então, o Senhor manda para mim pessoas e aí, graças a Deus, às vezes, né, a gente é ser humano, né? Então, às vezes você está passando também por alguns problemas, algumas coisas,
E aí sempre eu vou lá, pego aquilo que eu tenho, né? Misturo e aí entrego, né? Então, hoje eu creio que eu estou realmente cumprindo aí o meu chamado, né? E sobre isso que você me perguntou, sobre essa questão do meu trabalho, né? Falando já especificamente daí para quem é ministro de louvor, quem está no Ministério de Louvor em si, graças a Deus, hoje a percepção das pessoas tem mudado bastante, né? Então, antigamente era a pessoa, para ela liderar, para ela cantar, ela tem que ter unção. E muitas vezes, quando a pessoa buscava a técnica, quer ser estrelinha. Quer ser estrela, né? Então, hoje em dia, os meus alunos chegam na igreja com nebulizador, fazendo nebulização, né? Ou usando algum incentivador. E às vezes eles me contam, né? Olha, tal pessoa falou que eu sou estrela, né? Alguma coisa do tipo. Mas eu sempre falo que é o seguinte, né? Para quem, digamos, toca um violão na igreja, no Ministério de Louvor. Se a corda daquele violão arrebentar, é muito fácil dele consertar. Já com a voz, né, você vai ter aí um trabalho um pouquinho pior, daí já envolve a questão da saúde também, né? Então, é claro, eu não estou falando aqui que a pessoa não precisa de unção, não precisa de chamado, de vocação, mas, né, até fazendo uma... Como é que eu posso dizer? Uma ênfase para esse pessoal, né, que às vezes está nos ouvindo, nos assistindo aqui e é do Ministério de Louvor. Eu creio, assim, muito que o nosso ministério é como se fosse um avião mesmo, né? E ele tem que ter as duas asas para ele poder decolar. Então, claro que a parte espiritual ela é importantíssima, então eu sempre coloco a parte espiritual como a asa aqui direita e a esquerda como a técnica, né? Porque, primeiro, questão da adoração em si, né? Como que eu encaro isso? E isso é muito legal. Professor, você fala sobre essas coisas nas suas aulas, né? Então, eu gosto de tratar o aluno de uma forma integral. Então, o que isso quer dizer? Que eu não enxergo ele apenas como um piano, um violão, como se estivesse um piano, um instrumento aqui, né? Que eu toco aqui as notas de manhã, de tarde, de noite, ele vai me dar o mesmo som, né? Então, a pessoa ela é um ser humano, ele tem emoções, tem a parte fisiológica. Então, de manhã, sua voz vai ser uma, à tarde vai ser outra, à noite. Se você tem algum problema respiratório, vai interferir. Se você tem rinite, sinusite, bronquite, vai precisar de tratamento, desvio de septo, né? Aí tem a parte emocional, psicodinâmica. Então, vamos um exemplo aqui que acontece. Às vezes vem uma aluna e acabou de ter uma discussão com o chefe no trabalho, ou com o marido, enfim, e vem fazer aula. Ela não vai conseguir se concentrar em qualquer exercício que eu for passar para ela ali. Quem dirá na hora que ela vai ministrar louvor, né? Sim, acho que muitos levam para o lado assim, o inimigo está furioso, aqueles jargões assim conhecidos, né? O que está... alguma coisa espiritual está acontecendo, e às vezes a pessoa não se conhece ainda como um instrumento, né? Igual você comentou aí, né? Com certeza. Então, você é um instrumento. Sendo que... Então, se você tiver, né, essa consciência que você é um instrumento e você tem o temor de Deus, você tem discernimento, né? E você sabe que você tem que fazer algo com excelência, você vai buscar informação, né? Então, é o que a palavra de Deus fala, né? Que o povo perece por falta de conhecimento. Até porque quando você... Eu vejo por mim, assim, né? Quando você está seguro naquilo que você está fazendo, a parte que cabe a você, o Espírito Santo... Você dá mais liberdade para o Espírito Santo fluir. Você tem mais confiança, né? Sim, porque aí você se entrega. Você fala, não, a parte técnica eu dominei, eu estudei, eu sei. Agora, Espírito Santo, estou pronta, pode me usar. Total. E o negócio flui melhor. Sim, então, sim. precisa se desmistificar essa questão. Com né? certeza. E a questão que o pastor Tiago comentou ali a respeito de o inimigo estar furioso. Justamente quando você deixa essa brecha na técnica, aí o inimigo pode entrar ali, usar e fazer, né? É exatamente isso. Então, as pessoas se frustram. Cara, eu tenho 1 milhão de exemplos assim que eu posso dar para você. Um exemplo. Uma vez uma cantora veio fazer aula comigo e ela falou assim, era o primeiro dia dela, né? Eu preciso fazer aula porque eu sou muito desafinada. E tá bom, né? E daí eu tive toda uma conversa com ela, sempre converso ali uns 15... Por esse motivo eu tenho que fazer também. Ele falou uma cantora. Mas, enfim, e aí ela começou a cantar e eu fiquei procurando aquela desafinação, sabe? E não vinha. Ela estava cantando certinho, eu deixei ela à vontade, confiante. E
Aí ela terminou de cantar, eu perguntei, ué, mas cadê a desafinação, né? E aí ela começou a contar para mim. Então, o que acontece? Na verdade, eu vim aqui porque o meu líder me mandou aqui, né? Falou que eu sou muito desafinado. Não somente isso, né? Mas esses dias eu fui cantar na igreja e aí ela falou que ela foi ensaiar a música e o líder dela falou assim, não, ficou horrível, você não vai cantar. Que E ótimo. cancelou a música dela, né? Então, a desafinação dela vinha por conta do psicológico mesmo dela, né? Então, às vezes o líder estava ali na primeira fila ou assistindo na live, um exemplo, né? Que hoje em dia, a maioria das igrejas hoje tem transmissão. E não né? tem como você basear o som da live pelo som que a pessoa está sentindo ali no ambiente, né? Sim, e capta muito mais ali, né? A voz ali, nua e crua, né? Então, eu tive que... Aí foi um desenvolvimento, né? Porque eu sempre falo que a voz ela é uma construção. Às vezes eu faço alguns ajustes no aluno, no período da aula. Vamos ajustar aqui tua articulação, fechamento da prega vocal, um exemplo. E a voz da pessoa sai para fora, né? Mas aí, se eu não colocar para ela um plano de treinamentos, onde ela vai poder treinar aquilo ali, e ter memória de acesso para quando ela for usar na igreja, não vai adiantar, né? Então, claro, tem a parte do treinamento, tem a parte também do cantor, que daí ele tem que realmente levar aquilo a sério, né? Sim. Mas assim, não tem como... Eu sempre falo para os cantores, não tem como dar errado. Se você está com o coração certo, né? Então, é o que eu sempre falo para os cantores. Até eu pulei essa parte que eu estava falando, né? Sobre adoração, né? A maneira que eu enxergo, né? Eu enxergo a adoração como um estilo de vida mesmo, né? Então, eu estou adorando a Deus, somente não estou adorando ao Senhor quando eu estou ministrando louvor na minha igreja, né? Eu estou adorando ao Senhor quando eu trato bem o meu aluno, quando eu honro minha esposa, quando eu ofereço ajuda para alguém, né? Então, aquilo, espiritualmente falando, que a pessoa vai entregar no altar é um reflexo do que ela está fazendo no secreto dela. Sim. Né? Então, primeiro começa por aí. Então, eu sempre imagino esse avião com essas duas asas. O espiritual e o técnico, né? E uma coisa que eu sempre falo. Duas coisas, ainda mais para os meus alunos cantores que querem viver do ministério. Eu tenho vários alunos que querem viver do ministério, querem gravar CD, um monte de coisa, né? Eu sempre falo isso. Deus nunca vai te usar numa medida aquilo que você não tem para oferecer. Ele sempre vai te usar naquilo que você sabe, naquilo que você está preparado. E assim também as oportunidades, elas não vão aparecer se você não tiver o preparo, né? Então Deus, eu creio que Deus ele é cuidadoso também nesse sentido conosco, né? Sim. Que ele nos prepara. É um momento de preparação mesmo, né? Muitas vezes não é no nosso tempo, né? Mas o exato. importante é você estar... É igual quando você quer viajar para o exterior. Não adianta você comprar a passagem se você não tem o passaporte e o visto, né? Perfeito. Você falou tudo. Então, eu vejo que tudo isso faz parte da preparação para o ministro de louvor. Eu sempre, quando eu começo a dar aula para algum aluno, eu gosto de fazer um plano de aulas e gosto de fazer metas também. Então, eu tenho vários alunos que estão em diversos níveis. Né? Tem gente que faz aula comigo porque só quer aprender a cantar mesmo, não canta em lugar nenhum. Agora tem gente que está fazendo aula porque quer entrar no Ministério de Louvor. Eu tenho gente que faz aula porque quer aperfeiçoar, já é ministra e quer aperfeiçoar. Mas também eu tenho gente que quer realmente crer que Deus tem um chamado. E eu falo, não é questão que só essa pessoa tem um chamado, né? Eu creio que todos têm um chamado, todos nós somos uma flecha na mão, né? do arqueiro, mas cada um tem um alvo. Né? E aí, às vezes, a pessoa recebeu uma palavra. Um exemplo, na minha vida foi assim. Desde que eu me converti, recebendo palavras. Né? Só que até um determinado tempo da minha vida, eu achava que tudo ia acontecer milagrosamente, assim, sabe? Ia descer um anjo, assim, né? E as portas, o mar vermelho, né? Ia se abrir. Mas a verdade é que Deus já deu a palavra. Né? Então, claro, nós temos que confiar, crer, mas existe um caminho para a palavra proferida até o lugar da promessa.
né? A terra está prometida, agora sai do Egito. Sai, né? Então eu falo assim, esses dias eu tive trabalhando lá na Transformatória, né? Foi um dia que teve um evento e tinha vários palestrantes e eu participei lá como preparador vocal e teve uma palestra do Joel J. Foi muito legal, assim, gostei muito e teve uma coisa que ele falou assim que me inspirou muito, que foi um momento quando ele teve um câncer, né? Se eu não me engano era um câncer de garganta. E ele foi no médico, o médico falou assim para ele, ó, agora é só com o JC, né? Só com Jesus Cristo. Então ele falou, não, é com o JC, mas é com o JJ também, né? Então, eu creio muito que Deus conta conosco, né? Em qualquer processo da nossa vida. Então, sempre tem a nossa parte, né? Então, nessa área de aperfeiçoamento, né, que é essa área que eu trabalho, a pessoa precisa passar. Não adianta achar que as coisas vão acontecer milagrosamente. Então, a pessoa ela vai conseguindo ter mais confiança naquilo que você falou. Né? Se ela tem mais confiança, se ela começa a se conhecer melhor. Porque, né, nas aulas, como eu trabalho essa questão integral mesmo, então tem muitas aulas que a pessoa chega uma determinada nota, olha só o que acontece. Um exemplo. Às vezes chega uma moça, vou cantar aquela música Para Ti Eu Vou. Né? Aí ela começa lá, para ti eu vou, com a voz desse jeito, né? Ela fala, não consigo, isso aí eu não consigo, não vai. Eu mostro por alguns caminhos para ela, com alguns ajustes, que dá para você fazer. Né? Para ti eu vou. Ó, foi. Sim. Mas aí ela fez aquilo. Tá Eu doida? vou, foi. Vamos esconder aqui. Com ele vai. Para ti eu vou. Então, tem como. Você fala assim... Ele não trouxe violão essa noite. Misericórdia. Não, mas a gente vai na capela mesmo. Nem precisa, né? E aí, é o seguinte, só que se ela não consegue entender realmente, às vezes é muito mais profundo. O que eu quero dizer é isso, que às vezes é muito mais profundo o porquê que ela não consegue ter firmeza na voz. Então, às vezes, é porque ela é muito tímida, às vezes é porque ela... Sabe aquela pessoa que fala assim, oi, tudo bem, irmão? Como é que você tá? Tudo certinho, né? Então, essas são... Cara, porque se a voz dela, na comunicação dela é assim, na voz cantada vai ser assim também. A maioria das vezes. Bem difícil que a pessoa mude isso, esse comportamento, né? Uhum. Então, às vezes, ela precisa passar por esse autoconhecimento, né? E aí eu falo, calma aí, vamos conversar. Por que você acha que você não consegue? Quem falou para você? E aí a pessoa tira uma história cabeluda, porque minha mãe falou que minha voz era feia. Teve um aluno que falou, minha mãe fala que minha voz é muito nasal. Uhum. E às vezes eu queria que a pessoa colocasse uma nasalidade e ele não colocava. E não era porque ele não queria, mas era um bloqueio mesmo. Um bloqueio, né? Uhum. Então eu sempre falo, né? Uma coisa que eu aprendi. Você acha que as palavras têm poder? Com certeza. Com certeza, né? Mas os pensamentos, eles têm muito mais poder, porque eles precedem as palavras, né? Então, essa questão do autoconhecimento, ela é importantíssimo. Então, a pessoa, para ela se conhecer, ver aonde que ela está nesse processo. Tem gente que, às vezes, não se reconhece. Acha que está abafando também, né? Não sei se tem isso, né? Não, só lá na tua igreja. né? A pessoa nunca vi em lugar nenhum. Desafinada e tudo mais, e ela acha que ela está Porque abafando. um dia alguém falou que, nossa, você canta muito. E aí a pessoa nunca mais foi atrás de um conhecimento. Sabe o que acontece? Porque um dia alguém me deu uma palavra e falou que eu ia ser do louvor. Poxa, já acontece? Já ouviu isso também? Já. Pensei que era só eu. Só que a pessoa não tem nada a ver, assim, sabe? Então, claro, até aí já, né, já abre uma outra pergunta, né? Qualquer pessoa pode cantar? Pode. Essa era uma pergunta que eu tinha para fazer. Pode. Qualquer pessoa consegue, né? O canto, ele é uma atividade neuromotora, igual aprender a andar de bicicleta, dirigir, né? Então, o que quer dizer isso? Quando a gente fala de atividade neuromotora, a gente tem uma ordem, digamos aqui, assim, né? Aqui, que vai para alguma correspondência física, seja você lavar uma louça, enfim. A partir do momento que você vai repetindo isso, você vai criando memórias. Então, é igual
se você dirige carro, né? Quando você começou a dirigir, como é que era? Quando você começou a aprender? Igual da autoescola, né? Você vai fazendo até você pegar teus costumes. Aí você dirige do teu Não é jeito. verdade? Então, Até hoje ela é assim. Mas Olha só, nova, olha. né? Então, a partir do momento que você foi repetindo aquilo, você foi criando memórias. E daí, talvez, hoje em dia, você não pense na hora que você tem que trocar de marcha. Então, você consegue estabelecer memórias de acesso, que é o que eu falo, né? Isso tem a ver também com hábitos familiares, porque eu vejo, por exemplo, se eu ligar pro meu pai, minha mãe ligar pro meu pai, minha irmã ligar pro meu pai, ele nunca sabe quem tá falando. As pessoas que te cercam acabam influenciando, porque a gente vê, por exemplo, sotaque regional, né? Você pega o sotaque. Eu falo meio assim, igual. Às vezes, sim. Às vezes, afeta quando a pessoa tem uma nasalidade, às vezes excessiva, por conta de um sotaque, alguma coisa assim. Mas tudo isso, quando a gente fala de timbre, Tudo é trabalhável. tudo é trabalhável, né? Então, como que eu moldo o meu timbre? Através de ajustes articulatórios. Um exemplo aqui bem bacana, assim. Os nossos lábios, né, eles moldam o tamanho do nosso trato vocal. Então, a gente tem um trato vocal que sai desde aqui das pregas vocais, né, até aqui a boca, digamos assim, né? E é um tubo mesmo. E a partir dos movimentos que eu faço aqui, um exemplo, se eu fizer uma protusão labial, um O, assim, O, esse tubo se alonga e eu tenho um timbre mais agravado, mais escuro, digamos assim, né? Se eu sorrio, então eu encurto esse tubo e aí eu tenho um timbre mais estridente, mais metálico, né? Mais claro, vamos dizer assim. Então vamos pensar que eu vou cantar uma música aqui, né? Olha só os dois comportamentos que eu tenho às vezes, ó. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Então a articulação da pessoa sempre sorrindo assim, pequena. E o que eu falo? Abra mais a boca, arredonde mais. Recaio em tua graça. Olha a diferença. Sim. Do A e do B, né? Do 1 e do 2. Que não tem a ver com a extensão vocal da pessoa, né? É só Não, o ajuste que precisa ser feito. Exatamente. E às vezes, assim, o que acontece? A pessoa fala, não consigo fazer um agudo firme. Um exemplo. Quero fazer um agudo firme em tal nota, tal região, e eu não consigo. Vai direto para o falsete. Mas às vezes é o ajuste articulatório que a pessoa tá. Ou às vezes ela tem um tipo de, digamos assim, né? A maneira que a gente aprende a cantar, desenvolve a nossa voz, às vezes vai determinar algumas manias, né? Então a gente fala que tem dois tipos de cantor, o cantor tenso e o cantor soproso. O cantor tenso é aquele que joga ar demais, tensão demais, ele acha que ele tem que fazer um esforço enorme para cantar, e aí ele vai cantar alto demais, não vai conseguir fazer notas agudas, né? Vai quebrar a voz. E a gente tem essa cantora, Maria, a mulher, que é a cantora soprosa, que aí já é essa voz aqui, e aí não tem firmeza, né? E aí, digamos, ó, a pessoa vai fazer uma nota aguda, e daí ela levanta a cabeça, outra coisa, né? Errado. Errado, né? Por quê? Porque você faz várias tensões aqui, né? Você aciona musculaturas aqui que vão tensionar mesmo a tua laringe, né? Todo esse sistema, essa musculatura extrínseca, e tua voz vai barrar, né? Então, se eu passar pelo... Joga Né? aqui, tensiona tudo. Se eu passar pelo vale... Ó a diferença do 1 pro 2, né? Então, são manias. E ele consegue fazer o certo e o errado ao mesmo tempo. Porque esse é o meu dia a dia, né? É meu dia a dia mesmo. Então, isso às vezes também eu falo com a pessoa para ela ter uma consciência vocal. Às vezes a pessoa precisa mais desse... Né? Um exemplo, uma vez eu fui fazer uma aula com um dos professores meus, e aí eu fui cantar uma música do Leonardo Gonçalves. Lembrei. E aí, olha como eu comecei a cantar, né? Carros pela cidade, correndo contra... Ele falou, não, cara, para. Isso aí não tem nada a ver com o teu corpo, com aquilo que eu estou vendo aqui, com a tua imagem, né? Então, arredonda mais a boca.
né? E aí eu fiz esse ajuste. Carros pela cidade. Tem até a ver com a música. Total, né? Então, nossa, isso que você falou é uma coisa que eu sempre falo quando eu vou dar workshop nas igrejas, né? E geralmente, quando eu dou os workshops, né, de técnica vocal, tem ali os ministros, mas a maioria é backing. Às vezes eu assisto o culto antes, né? Eu vejo lá, né? Aí ela tá cantando assim, ó. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado. Fala, meu Deus, que Deus grande é esse, né? Misericórdia. Então, esses ajustes também vão fazer parte da expressividade vocal, da mensagem que você quer passar, né? Então, se a gente está falando que Deus é grande, que Ele é poderoso, Sim. não tem como eu falar isso de uma maneira desanimada, né? E eu falo que a gente, né, que está ali à frente ministrando, a gente é a ponta da lança no ministério de louvor, né? Então a gente pode cooperar para que a presença de Deus venha e se manifeste, ou a gente pode atrapalhar, né? Então eu falo sempre isso, quem que você quer ser? Você quer ser a pessoa que atrapalha ou a pessoa que, além de facilitar a presença de Deus, ela tem esse autoconhecimento, ela sabe quem ela sabe o poder que está dentro dela quando ela abre a boca para louvar, né? Então isso é muito, muito legal, né? Uma vez eu tinha ministrado louvor e a pessoa falou assim: olha, Kaique, faz tempo que eu estou tratando um câncer, né? Era uma moça, um câncer de mama, mas eu senti que nesse louvor eu fui curada. Falei, meu Deus, né? Amém? Ela falou que ia fazer os exames. E ela fez os exames um tempo depois e realmente ela tinha sido curada, assim, sabe? Então depois disso me vem essa percepção, assim, né? Que hoje em dia a gente tem muita facilidade, né? Pra gente que começou lá atrás, né? Nos anos 2000 ali, você tinha o retorno do chão ali, mais ou menos, né? Aquela dificuldade para se ouvir. Você fazia as playlists anotando no papel. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem talkback, hoje em dia a pessoa fala para você qual que vai ser a próxima música, hoje em dia tem as câmeras que você tem que dar atenção para quem está em casa, tem o VS que está ali, 1, 2, 3, né? Às vezes eu anotava na palma da mão a primeira palavra da música para não esquecer. Para não esquecer, né? Tem monitor de retorno. Retorno, né? Tudo, né? Então, pra você ter uma ideia, quando eu comecei a ministrar, eu tinha um problema seríssimo com letra. Seríssimo. Então, geralmente, eu, assim, infernizava minha esposa, ela ficava no mídia, né? Passar antes, né? Não fui só eu, né, que fiz isso, né? Segredos sendo revelados hoje. E assim, gente, isso aí é treino também. Sim. É treino, tem como você desenvolver, você usar... Eu sempre gosto de usar feedback visual, né? Então, eu imprimo a letra e vou cantando e passando um marca-texto, alguma coisa assim. E no momento que eu tô ali nervoso, vou errar. Fecho o olho, vem certinho a letra, né? Sim. Então, teve uma vez que, assim, eu quase infartei do coração, né? Por 2 vezes eu fui convidado para cantar o hino nacional brasileiro. Ai, responsabilidade. Gente, você não tem noção, né? E aí era o solo. Então, era solo, voz e violão. Cara, eu imprimi a letra, assim, desse tamanho, a fonte. E ali, sabe, aquela tensão, falando, não posso errar a letra. Então, eu tenho certeza que se eu não tivesse um preparo ali, por isso que eu falo que as oportunidades realmente elas chegam quando você está preparado, né? Com certeza eu estava no YouTube já, eu estava sendo famoso de outra maneira, né? Worship. Worship fez, né? Então, tudo, gente, assim, eu falo que para tudo tem solução, né? E eu gosto de mostrar isso. Eu acho que todos nós somos movidos pelo resultado da nossa expectativa. Isso vale para relacionamentos, quando você está no Ministério de Louvor, tudo. Você coloca expectativas e você espera um resultado, né? Então, um exemplo, que nem essa moça que veio com essa história do líder de louvor dela, né, para mim. O que eu fiz com ela, né? Eu mostrei para ela que ela era capaz. Sim. Eu mostrei para ela que ela era capaz, que ela tinha voz, que ela não era desafinada.
E aí ela teve confiança. E foi o que você falou. Quando você tem a confiança daquilo que você está fazendo, você não está com a tua mente ali pensando, ai meu Deus, vou errar. Ai meu Deus, a minha voz vai quebrar nessa hora. Não, você está com a tua mente pronta, com o teu coração aberto para entender aquilo que o Espírito Santo está ministrando para a igreja. Sim. Você contando esses testemunhos, né, de vezes que Deus te usou em vários momentos da sua trajetória, como que tudo isso começou na tua vida? Quando você se converteu, comentou aqui, né? Ah, eu recebi muitas palavras. Essa trajetória até você hoje, Kaique, professor, mentor, pessoa que ajuda outras pessoas que têm o mesmo chamado de Deus, né? Como que isso funciona? Como que isso funcionou nessa tua trajetória? Então foi um processo assim que eu tive que entender mesmo, não só entender, né? Porque às vezes Deus fala com você e você às vezes não tem fé o suficiente, né? E você quer dar o seu jeito e fazer de outras maneiras. Eu tentei fazer de tudo. Eu fiz mecatrônica, eu fiz engenharia elétrica, não deu certo, né? Então, a minha trajetória começou desde pequenininho mesmo, né? Então, eu comecei a cantar ali. Na verdade, antes de eu começar a cantar, a minha infância foi uma infância bem difícil, assim. Quando eu tinha um ano e 4 meses, a idade do meu filho, que o meu filho tem hoje, e esses dias eu fui na casa da minha mãe me mostrou os exames. Que eu tinha... Ela me mostrou um exame que eu tinha ido no neurologista, e eu tinha uma patologia muito grave, eu tomava remédios daqueles de tarja preta, então tinha uma limitação muito grande ali na minha vida, e eu acredito que a minha história ali começou ali, Deus me curando daquilo, né? Porque o médico falou que não era para eu falar, não era para, né? Afetava todo o meu desenvolvimento. Então eu já creio que minha história começou ali com aquele milagre, né? E aí, quando eu tinha meus 4, 5 aninhos, meu pai é desenhista, ele desenha, ele faz história em quadrinho. Oh, que legal. Bem legal. Ele é assim, meu pai é um cara assim, cara, incrível assim. E ele sempre gostou de música. Do lado da família da minha mãe, todo mundo músico, né? Meu avô era músico de orquestra, minha mãe cantava, um tempinho depois começou a cantar na igreja, né? Se converteu e começou a cantar na igreja. Mas até ali meu pai gostava muito de música e tinha muitos discos em casa, muitas fitas, daquelas VHS, né? Então eu cresci ouvindo muita música ali, né? Então eu tinha, por exemplo, fitas ali do Stevie Wonder, um exemplo, né? Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Então, isso daqui, desde 4, 5 anos ouvindo aquilo, né? Michael Jackson, tudo mais. E aí, acho que eu tinha uns 6, 7 anos, minha mãe se converte. Se converteu e daí já começou a cantar no louvor. E aí ela trazia os playbacks ali para, né? Não sei se você é dessa época, né? Famosos playbacks. Ela alugava o playback para trazer para casa. Daí, né, eu ouvia: meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações. Então eu comecei a ouvir aquilo ali. Comecei a ouvir, né? E aquilo foi entrando no meu coração e eu gostava de ir para a igreja com ela. Ficava sempre assistindo ela ensaiar. Mas aí teve um período que ela se afastou também. E aí, na minha adolescência, um amigo meu, que assim, eu estudei com ele desde os meus 5, 6 anos, me liga e falou: cara, quer ir lá na minha igreja, né? E aí eu fui tudo muito rápido. Comecei a ministrar louvor, tive uma oportunidade, né? Entrei sempre assim, né? Você entra no coral, fiz parte do coral, daí depois comecei como backing e comecei a ministrar. E aí as coisas aconteceram muito rápido, assim, para mim, sabe? Antigamente tinha muito disso, né? De você... as igrejas... às vezes vinha o grupo de jovens de outra igreja lá ver o louvor, sabe? Não sei se você lembra. Encontrões. Isso, encontrões. Então eu sou dessa época aí, né? E aí a gente tinha uma banda e aí começou a vir: você pode ir lá na minha igreja, você pode ministrar num retiro que eu vou fazer.
E ali eu comecei a viajar e receber muitas palavras, né? De que eu iria viver do meu ministério. Só coisas assim maravilhosas, mas eu achei que... Eu olhava para mim assim e eu falava, cara, como? Né? Então eu lembro que um dia eu tinha acabado de... Fazer uns 3 meses que eu tinha conhecido a minha esposa, que é a minha esposa hoje, né? Mas na época eu tinha acabado de conhecer ela, fazia uns 3 meses. E aí tava aquela coisa, aquela conversa, amizade colorida, né? Sabe como que é? E eu fui para a igreja, tinha um pregador de fora, pastor Demar, se estiver assistindo aí, assembleiano, do RTT. Ele me viu assim na igreja e falou, você que está lá no fundo, fica em pé, né? Na hora eu já levantei e já... Senhor, perdoa meus pecados, né? Esse tipo de coisa, né? Adolescente, Não revela nada aqui, Senhor. Revela nada aí, né, Senhor? Ai, E ele meu falou Deus. que ele via uma esteira e tinha CDs nessa esteira caindo com o meu rosto, né? E que eu ia viver no meu ministério, só que Deus queria meu coração primeiro. E na hora eu já entendi o que Deus queria, né? Então eu falei, na época a Ariane estava viajando, e na época não tinha WhatsApp, essas coisas, né? Então, né, era só o SMS. Nossa. Hã? E aí eu mandei o SMS para ela, liguei para ela depois, falei, ó, Deus me deu uma palavra. O temor era tão grande, eu falei, eu não posso passar por essa terra sem viver tudo aquilo que Deus me prometeu. Então isso sempre foi uma coisa que eu tive, assim, um temor, assim, pelo aquilo que Deus me deu. E eu acho que todo mundo que é do ministério tinha que ter isso, né? Deus te entregou um talento, Deus te deu algo. E você, o que você está fazendo com isso? Né? Então eu tinha isso muito sério assim, na minha vida. E eu falei para ela, acho que é melhor a gente ficar agora só dando oi, tchau. E a gente vai orar, né? E a gente ficou 9 meses assim, cara. Então eu tava naquela amizade colorida assim mesmo, né? E a gente ficou 9 meses até Deus confirmar. E a gente começou a namorar e foi maravilhoso, né? E as promessas de Deus começaram a acontecer. Então até ali, eu já estava uns 5 anos, eu acho, na igreja, e os meus pais não estavam, né? Então, eu fui vendo Deus remir o tempo na minha vida, assim, sabe? Começou a... Um dia eu tava... Acelerar. Do nada, assim, né? Eu tava ministrando louvor um dia, cantando Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai. Quando eu olho meu pai lá no fundo da igreja, eu falei, meu Deus. Na hora, minha voz trancou, assim, fechei o olho e continuei. Eu estava lá pro final da música, eu abri os olhos, meu pai estava na frente. Falei, cara, o que Deus está fazendo aqui, né? E aí meu pai se converteu, toda a minha família se batizou, se converteu, consegui trazer todo mundo. Meus avós, antes deles falecerem, assim, sabe? Deus me usou muito naquele tempo. E aí Deus levanta uma pessoa para falar assim, ó, Deus mandou eu pagar o CD para você. Então eu realmente gravei o CD sem gastar R$1 no meu bolso, sabe? Tudo assim, top de primeira. Viajei com esse CD, fiz muita agenda, graças a Deus. Né? E aí, depois de uma experiência da minha vida, que depois eu posso falar, né? Que aí, Deus, assim, eu mesmo estando na igreja... Isso que eu falo, gente, como essa questão do propósito, ela é uma coisa muito séria, sabe? Porque eu estava na igreja, eu em nenhum momento saí dos caminhos do Senhor, nada. Só que teve um momento crucial na minha vida que o Senhor falou assim, olha, agora chega de andar com as tuas próprias pernas. Agora é minha hora de cumprir aquilo que eu tenho na tua vida. Deus sempre tem, quando a gente conversa assim e pergunta, né, sobre os testemunhos, é um denominador comum aquele ponto crucial em que Deus fala, Sim. você precisa depender de mim, você precisa aprender comigo. E aí foi, né? Eu tive essa experiência poderosa com o Senhor. E aí eu fui para cima. Eu saí do emprego que eu tinha, que eu já estava num emprego muito bom, estabilizado. Eu estudava engenharia, né? Então eu tranquei minha faculdade. Saí do meu emprego, assim, muito na fé. Em questões de 3 meses eu já tinha 35, 40 alunos. Aquele mesmo ano eu já tinha quase 50 alunos. Isso foi em 2018. Quando ali eu dei um basta, né? Eu já dava aula, essas coisas, mas era sempre eu tinha outra coisa, sabe? Eu não confiava. Então ali foi a virada de chave para eu, não, agora chegou a hora de eu entrar de cabeça mesmo. Sim.
E aí, até hoje, assim, que Deus tem me usado, né? Isso é um processo a cada dia, sabe? Eu sempre ficava questionando muito o Senhor. E tipo, o que é para fazer? Como que vai ser, sabe? Não, no processo, conforme eu saí, eu obedeci, eu fui para cima daquilo que Deus tinha para mim, o Senhor foi me mostrando. Eu fui tendo experiência, sabe? De Deus me usando ali no momento da aula para encorajar pessoas, para, às vezes, orar por uma cura, para ver o desenvolvimento, né? Eu tenho hoje alunos que nem a Rafaela Eduarda, que veio aqui, né? É maravilhosa ela. Deus tem um ministério tremendo e tanto que ela cresceu, né? Vocalmente, ministerialmente. E eu falo para ela, né? Que eu sou um privilegiado por um tijolinho ali, né? Então, a Rafaela Eduarda, a Milena, né? A Milena Amorim, que eu dei aula para ela, acho que uns 2 anos seguidos, né? Também veio aqui com a gente. Então, bênção demais, Bênção. menina incrível. Então, eu comecei a ver que o Senhor não era só de palavra que o Senhor contava comigo. Deus enviava pessoas Sim. para eu cuidarem, né? E eu falo que eu sou um anjo da guarda vocal, né? Então, eu tô aqui, daqui a pouco meu telefone toca. Professor, minha voz tá rouca, eu tenho que gravar amanhã. Professor, aconteceu isso. Professor, né? Então, hoje eu entendi o meu papel, né? Como eu falei para você, eu faço essa analogia, eu gosto de fazer essa analogia com aquela mulher ali na beira do caminho, né? Que às vezes é isso, às vezes você está ali também com seus problemas, situações difíceis e tudo mais, mas Deus manda as pessoas certas ali e você sempre vai ter o azeite e a botija, ele nunca deixa faltar, né? Sim. E a partir do momento que você oferece, que você faz com todo o teu coração, Deus vem e transborda, né? E é assim que tem sido na minha vida, né? É sempre uma troca constante. Um crescimento, né? Então foi esse o meu processo, né? Até chegar aqui. E estamos aí, né? Não sei o que Deus tem esse ano, né? Esse ano já começou... Tem várias pessoas mandando... Cara, o que você vai fazer no carnaval? O que você vai fazer tal data, né? Para ir ministrar? Então já faz, eu acho que, uns 8 anos que eu não vou ministrar fora, que não seja na minha igreja, né? Uhum. E agora parece que Deus está... Ok, que agora sai um pouquinho, né? Porque eu já estava assim, muito bem... muito satisfeito, assim, já, né? Com o que eu tenho desenvolvido. E tomei gosto por isso, por ficar no backstage ali, né? Então, até teve o ano passado, teve um dia que eu acompanhei a Rafaela lá na igreja dela. Ela ia ministrar na igreja dela, né? Na terceira IQ. E eu fui lá. Aí, cheguei lá, quando eu cheguei... Que daí, como eu já sou conhecido na quadrangular, né? Kaique, você aqui. Daí tem uma pessoa do ministério que falou assim, cara, não vou conseguir nem tocar hoje. Que você vai estar aqui, você vai estar me analisando. Falei, cara, calma que eu, né? E foi assim maravilhoso, foi muito bem recebido. Fui lá e assim, o fato de eu ver a evolução dela, não só como cantora, mas como ministra, como sendo ali realmente cara, aquilo ali eu chorei demais. Falei, cara, não tem pagamento maior que esse, né? De que você vê aquilo que você investiu. Gratificante, Demais. Né? De ver o resultado Demais. de um trabalho que você fez parte, né? Total. E vou para a próxima pergunta, já aproveitando que estamos falando de alunos Falei e que eu falo técnicas demais, né? e tudo Tem que mais. falar mesmo. Além, né, de todo esse cuidado, claro, do conhecimento técnico que você traz e faz os alunos explorarem, eu queria entender um pouquinho sobre todos esses apetrechos e ferramentas, né, que a gente vê o pessoal postando, a gente vê também os seus vídeos utilizando com os alunos. Para que serve tudo isso? Explica um pouquinho pra Então, gente. trouxe algumas coisinhas aqui, outras eu esqueci de colocar aqui na mesa, deixei na bolsa, mas dá para falar desses aqui que estão aqui, né? Então, essas são algumas ferramentas que eu uso tanto para desenvolver o treinamento em si, né? A questão do condicionamento, aquecimento vocal, preparação. Então, a gente usa alguns desses incentivadores aqui. Então, um exemplo, né? Esse aqui é um incentivador respiratório. Então, ele é um incentivador inspiratório, a fluxo inspiratório. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho que inspirar o ar para ele funcionar aqui. Né? Então, vou fazer uma vez aqui para você ver. Ó, já está desmontando aqui o negócio.
Esse aqui tá novinho, então tem que puxar o ar, né? Então, quando eu faço algumas sessões desse exercício, um exemplo, eu estou ativando a minha musculatura inspiratória, né? Então, e fazendo ali essa sucção, são sucções aí vigorosas, né, e rápidas, eu estou trabalhando a força na minha musculatura respiratória. E quando a gente fala em respiração no canto ou em comunicação em alta performance, a comunicação ele é como se fosse um combustível para a tua voz, né? Então, se você tem uma respiração bem condicionada, então se eu tenho minha musculatura inspiratória bem condicionada, eu vou ter um apoio melhor na hora que eu vou cantar. Se eu inspiro melhor, eu já por si só eu vou criar uma pressão suficiente para minha voz não ficar assim tão passiva. Então, às vezes a pessoa tem uma voz muito leve, é porque ela não inspira adequadamente, entra pouco ar. Então eu vejo a pessoa cantando, né? O meu Deus é o Deus. Você não vê movimento aqui, né? O meu Deus é o Deus do impossível. E aí, ó, segurei, apoiei, parece que eu estou equilibrando alguma coisa, né? E a partir do momento que eu inspiro, essa pressão é gerada e eu consigo manter a movimentação, a vibração das minhas pregas vocais durante o canto, né? Então, a gente trabalha principalmente o treinamento aqui. Então, eu passo para eles um treinamento, ó, segunda a sexta, igual uma academia. Era isso que eu ia perguntar. Tipo, série de academia. Não adianta É. eu ir lá comprar isso daí e ficar soprando em casa sem propósito, que não vai adiantar. E assim, não é no primeiro dia que vai fazer efeito também, né? A voz, ela é uma construção. Então, é igual academia mesmo, né? Você vai na academia, no dia ali, depois, no segundo dia, você já acha que já estou bem. Não. É uma construção. E é legal também que esse equipamento ele tem níveis de carga. Então, a gente consegue impor uma sobrecarga no exercício. Então, um exemplo. Quando você vai na academia, você começa a fazer ali um movimento de bíceps, um exemplo. Vai chegar uma hora que você vai se acostumar com aquela carga. Teu corpo vai se acostumar com aquilo. Então, para a gente continuar esse processo, fazer com que você evolua no condicionamento, é preciso aumentar a carga. Então, esse incentivador, ele tem aqui desde o 0 até o 3, e esse é o de esforço médio. Então, depois eu tenho alguns outros incentivadores aqui que vão ser o esforço mais alto, também dá para eu trocar, né? Então, tem esse cara que é fluxo inspiratório, que eu uso bastante, tanto nos treinamentos, mas também aquecimento respiratório, para fazer um aquecimento legal. Esse cara é o shaker, que é um exercitador expiratório, então eu tenho que soltar o ar aqui. Então, o que é legal, né? Que esses equipamentos são da área aí da fisioterapia. E a gente se apropria disso, né? Nós, professores de canto, né? E fonos. Então, eu sou professor de canto, né? Isso é legal falar. Eu sou professor de canto, vocal coach. O que é um vocal coach? É um treinador vocal, tá? E eu sou graduando em fonoaudiologia. Então, ainda não me graduei, ainda falta um tempinho ainda, né? Mas estudei muito pedagogia, ciência da voz para entender o que eu estou falando, porque eu sei que a voz, para quem canta e para quem comunica, é o ouro da pessoa. Então, você tem que saber aquilo que você está fazendo, né? E quando você sabe o que você está fazendo, a pessoa ela também tem uma evolução muito rápida, porque os exercícios vão ser focados realmente naquilo que a pessoa precisa. Sim. Né? Então, isso aqui eu posso fazer tanto treinar fluxo respiratório, quanto também treinar aquecimento, fazer aquecimento vocal, treinar firmeza glótica, quando eu coloco a voz, por exemplo. Oi, tudo bem? Olha como a minha voz já fica maior, né? Porque eu tenho uma aproximação maior das pregas vocais e também tem um efeito desse dispositivo dentro do meu trato vocal, fazendo uma ampliação. Se eu amplio meu trato vocal, eu tenho mais ressonância também. Se eu aproximo mais as pregas vocais, eu tenho mais potência. Então, isso é uma coisa legal também de falar. A potência vocal, ela vem desse ajuste, né? Tanto de respiratório, fechamento de prega vocal, articulatório. Não vem do cara gritar. Né? Então, se você grita, você acaba aí tendo um abuso vocal e ficando rouco, né? E é bem legal também. Eu ia perguntar isso porque eu, né? Eu ia falar para você perguntar isso.
nos últimos anos eu comecei a ministrar e pregar com maior frequência, né? E em algumas mensagens no início, tá aprendendo até ali as primeiras pregações, você prega igual nós estamos conversando aqui, né? Mas aí você vai pegando gosto pro negócio, Deus vai te dando direcionamento, você, né? Em alguns momentos você sabe que você precisa dar uma entonação, Uma ênfase, né? Uma ênfase. E em algumas mensagens hoje eu já estou tentando me policiar, mas claro, sem nenhum acompanhamento. Mas eu terminava minha mensagem completamente sem voz, né? Conferência, às vezes lugar que você e chega completamente sem voz, né? A galera do Up. Sim. 15 minutos de pregação, ele já estava assim. Você já fica, né? Cadê a água e toma. Sim. Não resolve, né? Porque você tá ali fazendo um exercício totalmente fora do padrão. Tem a questão do processo da fadiga vocal, que eu gosto de falar isso, né? Como que funciona esse processo? Até a tua voz chegar nesse extremo da fadiga e você ficar rouco, né? Primeiro que existem 2 tipos de fadiga, né? Tem a fadiga central, aqui. Então, se eu chegasse aqui esgotado com alguma situação, a minha voz já ia ser diferente. Oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? Tudo certo, né? E aí essa fadiga da musculatura mesmo, que a gente chama de fadiga periférica. Como que eu chego nesse extremo, né? Então, às vezes, a pessoa já não tem uma hidratação legal, não bebe água, né? Então, a gente tem a hidratação, tanto a questão de você beber água, ingestão de líquidos, como a nebulização, né? Então, esse aqui é um nebulizador portátil. Então, tem soro fisiológico aqui dentro, né? E aí, as pregas vocais, elas são fibras, né? Mioelásticas. Então, elas encurtam, alongam, fazem movimentos de abre e fecha, né? Então, se elas não tiverem lubrificadas, elas vão fazer muito mais esforço. Então, já começa aí. Pode ser questão de você não beber água, questão do teu sono. O sono é o maior remédio recuperador, assim, digamos, da voz, né? Porque se você não dorme bem, você não consegue recuperar a tua musculatura. E também tem questões aí também hormonais, um monte de coisa que fazem com que você também já fique mais para baixo aí, né? Então tem toda essa questão. Tem às vezes a falta de você se alimentar, isso é muito importante. Então tem gente que fica nervosa. Professor, eu fico nervoso e não consigo me alimentar. E aí eu falo, você precisa se alimentar. Claro, não vai comer uma feijoada, né? Mas dentro aí dessas fibras que eu falei, a gente tem tipos, né, de fibras dentro dessa musculatura. E para um tipo delas, a gente precisa de carboidrato para ela funcionar. Então, já aconteceu de atender pessoas que estavam fazendo dietas low carb, um exemplo. E aí não rendia. Então, eu falei, cara, você precisa comer 1h30, 2 horas... 2 horas, 1h30 antes do teu exercício vocal para você ter essa energia. Então, vai pegando aí vários fatores, né? Falta de aquecimento vocal. Então, o aquecimento vocal também é imprescindível. Então, um exemplo, né? É igual a academia lá que eu falei, né? Você chegar ali direto e já indo puxando, né? Você vai sentir muito mais dor, você pode ter um risco de lesão. Sim. Então, aquecimento vocal, desde alongamentos, massagens, até aquecimento respiratório, aquecimento vocal mesmo. E aí vai, né? Conforme a demanda da pessoa que a gente ajusta isso. O tempo de exposição, então, às vezes a voz da pessoa está programada, digamos assim, o metabolismo está programado para aguentar 40 minutos ali de voz. E aí você vai uma vigília lá e fala 2 horas, né? Então tem tudo isso, mais a técnica, que nem você falou, né? Então, eu posso ter uma fala, um volume maior, mas aí eu tenho que ter uma respiração que acompanhe isso, uma articulação, senão eu vou sofrer fadiga, né? Sim. Então, são vários ali pontos, e aí você começa a ver que a tua voz vai começando a ficar mais agravada e rouca. Você vai perdendo volume, vai pedindo para a pessoa aumentar o retorno, né? Sim. Vai acontecer, né? Pega o microfone e tua fica voz vai perdendo agudos, às vezes acontece algum desequilíbrio, tipo, isso aqui, sabe? Você acaba perdendo esse equilíbrio e aí chega no final e você fica rouco, né? Então, é todo um processo. E aí, o que seria ideal para você, né? Tanto você ter um plano de condicionamento para aguentar essas demandas, quanto daí você ter uma análise da tua rotina, né? E ver se você está se hidratando, se você está se alimentando bem, se você está dormindo bem,
fazer um aquecimento vocal antes de pregar, ter uma gestão ali da tua voz, conforme você está falando. Então, a questão da postura vai influenciar, da articulação. Então, se a pessoa está falando assim, e Que ainda não é uma alto, questão né? só para quem canta, né? É uma questão Não. para quem usa a voz para Total. comunicar de qualquer forma. Total. E uma pergunta que me veio, depois você explica as outras coisas. Mas quando que eu procuro, qual a diferença? Você falou, eu sou professor de canto e vocal coaching. Quando procurar um professor só, né? Não só um professor de canto, mas a diferença das duas coisas. Tem. Então, vamos lá. A diferença maior que eu gosto de pensar é que o vocal coach, ele tem esse... Ele consegue enxergar a voz, ele tem esse conhecimento mais técnico aí da voz, da ciência vocal por trás, né? Tem as professoras de canto que não querem. Falar, não, assim, não quero entrar. Cada um é cada um, né? A minha visão, eu acho que todos precisam ter, né? Não quero gerar polêmica aqui, mas eu acho que precisa. Porque, um exemplo, esses tempos eu fui em um lugar e aí estava vendo a pessoa treinar ali, né? Um grupo de pessoas. E aí uma pessoa não estava conseguindo atingir a nota. Aquela pessoa, não, você tem que jogar mais voz. Vai, joga mais voz aí, né? Tipo, basicamente, grita, né? E por dentro eu ali, cara, não é isso. O caminho é esse, né? Pega isso aqui, sopra, pega aquele ali. Então tem todo um pensamento por trás. Se eu tenho esse conhecimento, aí eu também consigo identificar se a tua voz, um exemplo, se eu vejo que a tua voz o tempo todo está soprosa ou rouca, você pode ter algum problema vocal. Eu vou continuar tentando fazer você cantar aqui? Não. Eu vou indicar você, eu vou falar, ó, liga aqui nesse número, você vai fazer uma consulta com o otorrino, vai fazer uma videolaringoscopia e aí você me liga. E às vezes acontece, a pessoa vai lá, faz a vídeo, puxa, já aconteceu, né? Tô com um nódulo, tô com um pólipo, o que que eu faço, né? E aí eu falo, não, você precisa fazer fonoterapia, né? Então o fono, hoje em dia tem muitos fonos que também são professores de canto, né? Mas o fono na voz cantada, ele faz essa parte de reabilitação vocal. Então aí você está com um problema, uma fenda, um calo, né? Um pólipo, uma coisa assim, e ele vai fazer esse tratamento, se não precisar de cirurgia, claro, né? Então essa é a grande diferença, né? Então, se você tem esse conhecimento, você consegue identificar, mandar o mais rápido possível essa pessoa e aí ter também essa ética. Por um exemplo, eu tenho bastante conhecimento na área, sou estudante de fonoaudiologia, então eu podia falar, não, vamos lá, faz 10 sessões, paga mais tanto aí, vamos fazer 10 sessões, né? Não, aí já é a parte o profissional tem que ter essa ética, saber separar as coisas, né? Encaminhar para o lugar certo, Encaminhar para o momento profissional certo. correto. E o que é mais legal disso tudo, às vezes você fazer um trabalho aí com várias mãos, né? Então você está dando aula de canto, um exemplo. Eu sou professor, estou dando aula de canto e fazendo esse treinamento. O fono está fazendo uma parte da reabilitação, o otorrino está acompanhando, né? Então é isso que eu falo, assim, gente, não pode ter medo de médico. Já veio gente assim para mim e fala, cara, eu tenho muito medo de fazer esse exame e ter algum problema. Só que, cara, se você tiver um problema, você vai piorar ele. Então vai que Eu não gosto do médico, cada vez que eu vou eu descubro que eu tenho alguma coisa, descobre então é que tem melhor um não ir, problema, né? Então é melhor, né? Então eu falo sempre isso. Cara, vai, busca ajuda profissional. Quanto mais cedo você fizer isso, menos consequências também você vai trazer para você, porque se você não cuida de alguma disfunção que você tem ali, isso aí pode ir no agravando e tornar uma coisa séria, né? Que às vezes no primeiro momento seria só um tratamento simples. Nossa, simples ali, às vezes 10 sessões ali de fonoterapia já resolveria, né? Então, basicamente, aí essa é a diferenciação, né? Muito bem. Dos profissionais. Bom. E esse negocinho aqui? Esse negocinho aqui é um retorno, né? É o Mindvox. Mindvox patrocina nós aí. Cara, o tanto que eu faço de propaganda disso aqui. Ele é um retorno vocal. Então, isso é bem legal, porque você consegue se ouvir melhor, né? Então, isso é bom para você trabalhar ajustes. Principalmente, eu gosto de trabalhar ajustes... Um exemplo, eu tenho alguns alunos que cantam rock and roll e querem desenvolver melhor os drives.
para eles conseguirem fazer esses exercícios ali, entenderem. Geralmente eu coloco o Mindvox neles, ou se é online a aula, eu falo, ó, compra aí que vai te ajudar você desenvolver melhor, entender onde a tua voz está. Isso aqui funciona muito também com cantor tenso, cantor gritão. Porque como ele vai ouvir a voz dele aumentada aqui, ele não vai gritar aqui dentro, né? Sim. Então, isso aqui é uma ferramenta maravilhosa. Também ele tem vários ajustes que você ajusta o volume dele. Então, isso é muito importante também. Deixa ele, a concha paralela aqui, a tua boca, ele vai ficar no volume máximo. Sim. Então, se você quiser gritar aqui também, você pode ter um problema auditivo, né? Então, também eu sempre oriento, né, os alunos. É um negócio bem legal, bem interessante. Você quer Legal, colocar legal. para você ver? Ah, depois eu ponho, senão eu vou me atrapalhar aqui. Ele vai mas eu quero desarrumar o pôr. cabelo, né? Depois testar. Bom, Kaique, caminhando aqui já para o nosso final, né? Estamos encerrando já. Eu queria fazer a nossa pergunta oficial do Upcast. Quando foi que você sentiu que você teve aquele up na sua vida? Seja ministerial, pessoal, emocional? Então, esse up eu tive e ele englobou todas as áreas, né? Essa é a verdade. Que foi no ano de 2018. Então, o que aconteceu? Eu estava trabalhando... Aquela velha rotina, né? De recém-casado. Eu tinha casado fazia uns 3 meses. E trabalhando muito. Daí você tem que pagar aluguel, você tem que pagar isso, aquilo, né? Então, a tua cabeça fica imersa naquilo. Eu trabalhava à noite ainda. Então, minha saúde, assim, estava deteriorando. E aí, um dia, uma pessoa da minha igreja, da igreja que eu frequentava na época, falou, Kaique, você não pode cantar no meu aniversário? Era o aniversário de 15 anos. Né? A moça gostava muito de mim, falou, você não canta lá? Falei, pode deixar que eu vou, né? E aí eu fui, com o maior prazer, eu e minha esposa fomos. E aí, quando a gente chegou, isso era umas 8 horas da noite, chegamos, eu acho que eram umas 11 horas, eu já percebi que tinha alguma coisa diferente, assim, sabe? Eu olhei, a luz do apartamento estava acesa, de fora, né? Era um apartamento térreo, assim. Fui abrir a porta do condomínio, a porta estava aberta. Na hora que eu peguei, assim, a maçaneta da porta do apartamento, estava aberta também. E quando eu abri, assim, a porta, foi uma cena de horror, assim, total. Porque eles tinham entrado no nosso apartamento, estava extremamente revirado o apartamento, tudo quebrado. Então tinha fotos de casamento espalhadas no chão, documentos. E eles levaram tudo que eu tinha de valor. Tudo. Então eu fiquei só com a roupa do corpo ali. Meu teclado que eu tinha comprado para dar as aulas, levaram. Um notebook meu, da minha esposa. Nossas roupas, tênis, sapatos. Até coisa da geladeira eles levaram, assim. Tipo, eu tinha feito uma compra no dia anterior, então tinha iogurte, bacon, essas coisas. Eles levaram, né? Então aí, eu lembro que estava um frio, e parece que estava um frio, assim, uma coisa... Não sei, parecia que era um negócio espiritual, assim, sabe? Eu senti um frio, assim, nos meus ossos, assim, e minha esposa chorando muito, e eu não sabia se eu acudia a ela, não sabia se eu ligava para a polícia, se eu chamava um parente, sabe? Foi um caos, assim. E aí, enfim, a gente chamou o meu cunhado foi lá, nos ajudou, o pastor Alexandre, e aí a gente foi para casa da minha sogra naquele dia. E a gente deitou no sofá para dormir, né? E naquele momento eu comecei a refletir, e aí foi quando Deus falou assim comigo, né? E ele falou, cara, olha só quem está do seu lado, né? Você já tem tudo aquilo que você precisa. Né? Então, eu vi que eu estava correndo atrás de vento. E eu não estava, mesmo estando na igreja, ministrando louvor, CD gravado, eu não estava no centro da vontade de Deus para aquilo que Ele tinha para minha vida, no propósito certo. E aí eu falei, tá, Deus, e agora, né? O que eu faço? Né? E você chorando, vendo as coisas que você tinha perdido. E uma coisa também que o Senhor falou aquele dia para mim foi o seguinte, que é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos quando eles estão passando algo difícil. Deus nunca saiu do controle. Nunca saiu do controle. Então, se você está ligado nele, e ele está em você, se você está na palavra dele, ele está no controle da sua vida.
Então, de alguma forma, Deus permitiu aquilo acontecer para causar algum efeito sobre mim, né? E foi o que aconteceu. Aquilo que, digamos, era para me destruir eu, minha esposa, nos deu uma força assim tão grande. Eu falei, agora eu vou, sabe? E aí eu falei, como que eu vou sair do meu trabalho? Né? É uma coisa muito séria, né? Eu vim de uma cultura que música não dá dinheiro. Por exemplo, e a figura né? do provedor também. E a figura né? do provedor total, né? Então, tinha recém-casado, aquela pressão que o homem mesmo se coloca, né? Você mesmo já coloca em você que você tem que ser o provedor, que você tem que, né? E isso também, às vezes, inibe ali a tua confiança em Deus também. Você esquece que Deus é teu pai, que Deus é o real provedor é Deus, né? E aí que, tipo assim, eu falei, não, vou encerrar esse ciclo, vou pedir demissão do emprego e vou fazer os treinamentos que eu quero fazer, vou me especializar, me profissionalizar. E foi o que aconteceu. Eu saí do emprego e fui em busca de conhecimento. E daqui a pouco, assim, foi muito de Deus, porque as pessoas começaram a me ligar, mesmo eu sem divulgar, assim, sabe, as aulas. Então, o pastor Rodrigo Amorim, um exemplo, me mandou um WhatsApp. Kaique, você está dando aula? Eu falei, meu Deus, como assim, né? Então, eu tinha encontrado ele um dia numa igreja que eu fui fazer louvor e ele estava pregando, sabe? A minha filha precisa fazer aula. Você dá aula para minha filha? Eu falei, dou, né? Como assim, né? E aí eu comecei a dar aula para a Milena. A Milena foi uma das minhas alunas que eu tive nesse processo aí de transição, né? E aí eu comecei a ver o desenvolvimento dela e as coisas começaram a acontecer. Começou a chegar mais alunos também. Então, eu também sou muito grato a Milena, ao pastor Rodrigo também, porque eles foram, sim, ali um agente ali para me mostrar de uma certa forma, né? Impulsionou, né, esse Impulsionou, momento para tua vida. E aí, assim, em 3 meses eu já estava com uns 30, 35 alunos. Eu estava ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava no meu emprego, sabe? Porque às vezes é só aquela saída da zona de conforto que a gente precisa para viver verdadeiramente o propósito, Sim, e né? assim, Deus abriu meus olhos para tanta coisa naquele período, porque eu tinha muitas crenças limitantes. Essa era a verdade. Um exemplo, eu acreditava que aquele emprego, Deus tinha aberto aquela porta para mim. Então, eu não podia sair daquele emprego, sabe? E Deus falou, não, só é bênção porque você está lá. Porque eu estou em você. Então, se eu estou em você e você está em mim, o que você fizer, cara, eu vou estar à frente, eu vou ajudar, eu vou prosperar. E a gente precisa entender também essas etapas de Deus na nossa vida, porque o maná era para o deserto. Depois que eles saíram do deserto, não era para ficar comendo maná pro resto da vida. Total. E às vezes a gente quer ficar ali porque foi Deus que me deu, então eu preciso ficar aqui para sempre. Sim. Não, Deus te colocou ali para aquele tempo, Sim. mas para te preparar para uma nova estação que pode estar daqui 1 ano, daqui 5 anos, ou enfim, semana que vem. E aí eu lembro que eu fui tentar pedir um aumento naquela época e meu chefe falou assim, cara, não tem como eu fazer isso, porque a gente está num momento de transição na empresa que, às vezes, se eu falar isso pro meu chefe, daí no caso, ele vai achar que você está desgostoso com o trabalho, sabe? E onde que você vai arrumar outro trabalho assim, né? Eu tinha muitos benefícios lá, né? Aquela empresa me dava muitos benefícios. Então, eu acabei vendo que aquilo ali, eu achava que eram benefícios, mas era uma prisão por chamar de Deus na minha vida. E se a gente não tem essa sacada, então por isso que foi necessário isso, eu passar por aquilo. Talvez se eu não tivesse perdido tudo, porque eu perdi tudo mesmo, literalmente, eu não tinha enxergado o que de fato era importante na minha vida, né? E aí foi esse o momento que Deus deu um up mesmo e Deus começou a me mostrar melhor quem Ele era, me mostrar melhor o que Ele queria de mim, de fato, e eu fui entendendo, né? É um caminho, né? Não é do dia para a noite. Sim. Então, dia após dia, cada passo que eu ia dando, né? Assim como o Pedro fez, né? No mar, ô Senhor, se é o Senhor mesmo, né? Fala aí para eu ir atrás do Senhor, né? Só não tira o olho dele. Só não tire o olho dele. E aí a palavra fala que ele estende a mão. Jesus estende a mão para ele, né? Então Jesus, na verdade, estava perto dele. Né? Ele achava que estava longe, mas estava perto. Do nada, Jesus estava ali estendendo a mão.
Então, esse nível de confiança, né? Não, não, porque eu sou bom. Não, não é isso. Mas é porque eu sei que quem está no controle da minha vida é o Senhor. Né? Então, é o Senhor que manda os clientes para mim. Sim. É o Senhor que... Né? Tipo assim, é como se tivesse um contrato com Jesus ali. Contrato empregatício é direto com ele, né? Então, ele vai prover, ele vai fazer. Então, nesse momento, assim, foi a virada de chave da minha vida, assim. Sabe? Foi o upgrade. Sim. Foi esse momento. Show. E a gente quer agradecer, né, por toda essa experiência que você trouxe aqui para nós, conhecimento, desmistificando algumas coisas e incentivando, né? Como a gente orou aqui antes de começar, eu espero que as pessoas que escutem esse podcast, esse episódio, sintam no coração, desmistificando, às vezes, palavras que foram jogadas contra ela. Busque seus sonhos, busque o propósito de Deus para sua vida. E desejamos aqui, né, que Deus continue te usando, te Amém. abençoando, Amém, em nome de para Jesus. que mais pessoas também possam despertar para aquilo que Deus tem para a vida delas. Amém. E também, deixa eu cortar para mim aqui. E também, como é que faz para entrar em contato com esse homem que canta, dança? Ah, não. Só falta isso, né? Ebenezer, até aqui o Kaique nos ajudou. Basicamente isso. Mas o pessoal que está em casa lá quer entrar em contato, às vezes, que procura você aonde? Então, Opa. hoje em dia, a minha rede social ali, principal é o Instagram. Aham. Então, se a pessoa quer entrar em contato comigo no Instagram, @Kaique Rodrigues, com S, né? @Kaique Rodrigues Voz, tudo junto. Ou pelo WhatsApp, né? 41 99871 1960. Então, Show. pode entrar em contato. Edita aí para nós, diretor. Show. Vai estar aparecendo na descrição desse vídeo. Também a gente vai colocar aqui na tela. Mais uma vez, obrigado. Eu sei que a pastora Ana já fez esse meio de campo, mas muito obrigado pelo seu tempo. Pessoal, comenta aqui embaixo se você quer ver esse homem de Deus lá no Upgrade. Você esteve Amém. conosco em 2021. 2012 horas do Mateus. Foi do Mateus. 21, 22, não lembro. Que foi o 12 horas de adoração. Aham. A galera ficou em choque. O homem levou sax, levou uma banda completa lá. Foi top demais. Com certeza, vamos marcar aí nesse retorno, Kaique, Amém. a Amém. estrada. Amém. Tem sido... Tô meio, assim, assimilando o que Deus quer de mim agora para essa nova estação, né? Receba. Então, e eu tô de coração aberto mesmo. Obrigado, eu que agradeço. Valeu. Gente, encerrando aqui mais um podcast, eu quero agradecer você que chegou até aqui. Quero te fazer um convite muito especial. Pelo Spotify ou pelo YouTube, siga a gente, comenta, faz esse favor para nós, comenta, reaja a esse conteúdo, você vai dizer que ele é importante para a internet, vai fazer com que ele chegue a mais pessoas. E se você está nos acompanhando no TikTok ou no Instagram, também corre para um desses canais e assista esse podcast completo que está sensacional. Gente, muito obrigado e até o próximo Upcast. Eu vou cortar para o convidado e para a esposa. Valeu, gente. Valeu! Tchau. Até a mais. próxima. Obrigado.